desenvolvida em conjunto por Cláudio Marinho, Demis Rubens Barba da Silva, Eivaldo Pereira, Iver Marcelo Costa de Souza, Sidney Magal, Puga. O tema principal escolhido foi estudo de caso desempenho das pontes urbanas de trânsito rápido na cidade de Paraupeba. A qualidade e o desempenho das construções desempenham um papel essencial no desenvolvimento urbano e na melhoria da qualidade de vida da sociedade moderna. Atualmente, a construção civil vai além das simples execuções de estruturas físicas, abrangendo também uma forma como interagimos com o meio, construindo a sua influência na mobilidade, segurança e sustentabilidade. Neste contexto, garantir um desempenho adequado das construções não se limita apenas à funcionalidade, durabilidade e segurança estrutural, mas também envolve aspectos como eficiência energética, impacto ambiental e o conforto dos usuários. No caso específico das pontes urbanas de trânsito rápido, o seu desempenho é um fator determinante para a fluidez do tráfego e segurança dos veículos e pedestres. Além da longevidade da infraestrutura, a avaliação dessa estrutura deve considerar não apenas a sua capacidade de carga e resistência aos esforços dinâmicos, mas também a necessidade de manutenção contínua para evitar falhas que possam comprometer a mobilidade e a segurança. Salles Mittigier Filho, 2023, define o desempenho da construção civil como comportamento, critérios normativos que assegura a qualidade e a conformidade das obras. Essas diretrizes são fundamentais para garantir que as construções urbanas, incluindo as pontes, atendem aos requisitos técnico-operacionais, levando em conta as decisões e as condições específicas no meio em que estão inseridas, para evitar colapsos prematuros e garantir eficiência ao longo dos anos. Nesse sentido, as pontes desempenham um papel fundamental na infraestrutura viária, possibilitando a conectividade entre diferentes regiões e garantindo a fluidez do tráfego urbano. Além de sua imponência estrutural e a relevância arquitetônica. Essas construções são essenciais para o desenvolvimento socioeconômico, facilitando o deslocamento de pessoas e mercadorias, reduzindo distâncias entre centros urbanos densamente ocupados. Embora grandes pontes frequentemente recebam mais destaque devido à complexidade de seus sistemas estruturais, as pontes de pequeno e médio porte são igualmente indispensáveis. Sartoni, 2008, em áreas urbanas, especialmente em vias de trânsito rápido. Essas estruturas garantem a continuidade e a mobilidade, minimizando o congestionamento e proporcionando acessos estratégicos que otimizam o tempo de deslocamento. Além disso, são vitais para a logística e escoamento da produção, conectando regiões industriais, comerciais e residenciais para melhor desenvolvimento do trânsito. Diante da relevância das pontes urbanas para mobilidade e infraestruturas viárias, em estudo busca analisar o desempenho das principais pontes da cidade de Paraupeba, no município caracterizado como imenso fluxo de veículos em suas vias de trânsito rápido. A análise será conduzida por meio de visitas de campo inspecionais visuais, permitindo a avaliação detalhada das condições estruturais, operacionais e integridade dos elementos estruturais. Olá, me chamo Iver Marcelo, sou aluno do curso de Engenharia Civil da Unisa e vou apresentar aqui um pouco sobre o referencial teórico, que baseou o nosso trabalho, os conceitos e componentes gerais das pontes, concepção e características de projetos de pontes. As pontes são estruturas importantes na infraestrutura viária, permitindo a passagem de veículos e pedestres sob obstáculos. Elas são fundamentais para a mobilidade urbana e para o desenvolvimento econômico, conectando diferentes regiões
O planejamento das pontes deve considerar aspectos como capacidade de carga, durabilidade e impacto ambientais. As pontes são definidas por normas técnicas, como a BNT NBR 7188 de 2013, que estabelece critérios para suportar cargas móveis e transpor obstáculos naturais ou artificiais. Em suma, esse foi o nosso referencial teórico. Tá? Em termos de categoria, as pontes podem ser rodoviárias ou ferroviárias, entre outras também. Podem ser de diversos materiais, como madeira, aço, concreto. A estrutura das pontes são divididas em 3 principais partes. A infraestrutura, que é a fundação, a mesoestrutura, que são os pilares e os aparelhos de apoio, e a superestrutura, que é a parte que suporta o tráfego, né? Cada uma dessas partes desempenha um papel essencial na estabilidade e funcionalidade da ponte. Do processo de projetos da ponte inclui 4 fases: a concepção, construção, operação e desativação. A fase de concepção é crucial pois planeja a estrutura de acordo com as exigências do cliente e os materiais a serem usados. A qualidade de uma ponte é avaliada por eficiência funcional, desempenho estrutural, viabilidade econômica e estética. Profissionais de diversas áreas devem colaborar para garantir um projeto completo e funcional. Os elementos geométricos da ponte e a topografia do local são fundamentais para a integração da estrutura com o ambiente. Normas específicas regulam o traçado da ponte, levando em conta os raios de curvatura, a largura das pistas, entre outros fatores. Assim, a região deve ser analisada cuidadosamente com levantamentos topográficos adequados. Tá? Os elementos hidrológicos também são importantes para considerar os efeitos das águas sobre ponte, quando, nesse caso, a ponte vai sobrepor um rio, por exemplo, né? No nosso caso de estudo. Informações sobre cotas de enchente e características da bacia hidrográfica ajudam a projetar a estrutura para resistir a essas condições. Além disso, a análise geotécnica do solo influencia a escolha do tipo de fundação que vai ser aplicado na concepção do projeto, né? Sondagens devem ser realizadas para garantir a fundação seja adequada ao solo, ao tipo de solo. Projetar pontes, várias ações, ao projetar, na verdade, pontes, várias ações atuantes devem ser consideradas, classificadas em ações permanentes, variáveis e excepcionais. As ações permanentes, como o peso próprio, os impulsos de terra, afetam continuamente a estrutura. As ações variáveis, como cargas móveis e forças de vento, atuam ao longo do tempo e devem ser projetadas. Ações excepcionais incluem os eventos imprevistos, como terremotos ou colisões. Um dos itens importantes que vai ser tratado logo na sequência será patologias em pontes, que são problemas que afetam a segurança e a durabilidade das estruturas. É importante identificar a origem e a causa desses problemas com dados mostrando que falhas no projeto e na execução são responsáveis pela maior parte das patologias. Fissuras, corrosões, fadiga estrutural são algumas manifestações de patologias que podem surgir. Fatores externos, como condições climáticas e impactos, podem agravar esses problemas. Um monitoramento contínuo e intervenção corretiva são necessários para manter a integridade das pontes e evitar os colapsos. Essas patologias vão ser tratadas agora no próximo capítulo. Obrigado. Boa tarde, senhores. Tudo bem? Me chamo Demis, sou aluno do curso de Engenharia Civil pela Unisa e vou apresentar a parte do trabalho em grupo, que é o desempenho das pontes urbanas de trânsito rápido. Eu vou falar um pouquinho das manifestações e patologias que diminuem o desempenho das pontes. A patologia das estruturas é um ramo da engenharia que se dedica ao estudo das manifestações em construções. No contexto das pontes, os estudos das patologias é essencial para garantir a longevidade das estruturas e evitar colapsos prematuros, que possam comprometer sua funcionalidade, que possam comprometer a segurança. É fundamental diferenciar a origem dos problemas patológicos por grande parte das patologias observadas em estruturas, evidenciando a importância de um planejamento rigoroso, da escolha criteriosa dos materiais e a adoção de boas práticas construtivas, exigindo, assim, um plano de monitoramento contínuo e intervenções corretivas oportunas para evitar o comprometimento estruturais mais severos. Por esse meio, começamos pelas fissuras, que as fissuras se dividem por fissuras por flexão
fissuras por cisalhamentos e fissuras por torção, fissuras por compressão e fissuras por punção. Vamos falar aí um pouquinho o que é fissuras por flexão. As fissuras por flexão ocorrem na zona tracionada do concreto, quando a tensão supera a sua resistência. A fissura por cisalhamento, tende a se manifestar nos locais de máxima força cortante, certo? As fissuras por torção, ao contrário, elas surgem quando a peça estrutural sofre uma rotação em sua seção transversal. A estrutura por compressão, ela representa um risco significativo, pois pode indicar perda da resistência estrutural, comprometendo a capacidade da peça de suportar altas cargas moderadas. Ao contrário das fissuras por punção, outro tipo que é também relevante é causada por esforços da punção que afeta elementos estruturais submetidos à carga concentrada, como lajes apoiadas diretamente sobre os pilares. Vou falar agora também da corrosão do concreto, que pode ser a corrosão do concreto em si, né? E a corrosão por armadura. A corrosão do concreto é um processo destrutivo que ocorre devido à interação do material com o ambiente, podendo ser de natureza química ou eletroquímica. Entendeu? A corrosão por armadura manifesta por manchas superficiais, fissuras, destacamento do concreto de cobrimento e perda da aderência do aço e concreto, e o que compromete, claro, a sua segurança e a sua estrutura. Eflorescência, vou falar também da eflorescência, o contato de baixa dureza com a pasta de cimento pode desenvolver compostos de cálcio, como o hidróxido de cálcio, levando à lixifiação desses compostos no concreto, que pode ocasionar a deteriorização. Ao contrário, a degradação do concreto é um fenômeno, né, que começa na superfície e geralmente com a mudança da coloração da cor, né, indica a ocorrência de ataques químicos. Com o tempo, né, o cimento perde sua capacidade de ligação. A carbonatação, o ácido carbônico formado pela relação do CO2 com a água, provocando a carbonatação do concreto, é um processo que leva à deteriorização, certo? Segregação. A segregação ocorre quando os componentes do concreto se separam durante o transporte. Há um lançamento e um andesamento comprometendo a sua qualidade, seu material, claro. Falar também dos bolor e limo. É um ambiente úmido, né, que favorece o crescimento de bolores e limos, comum em estruturas como pontes. Esses micro-organismos se instalam em fissuras e frestas devido à umidade e infiltração de água. Então vai dar, claro, ali o tal famoso bolor e o limo, que compromete também as pontes. A degradação. A degradação do concreto é a perda gradual da capacidade do material e atender às suas exigências estruturais devido à ação dos agentes de deteriorização e o próprio envelhecimento do material. Certo? Isso é o que mais que compromete a estrutura geral aí da ponte. Falei uma parte aí do trabalho aí. E também agora eu vou passar para vocês também a metodologia, como que a gente classifica, né, as pontes aí em partes. A metodologia proposta para esse estudo é dividida em 3 etapas,
que é as principais, que é uma pesquisa biográfica, caracterização do estudo da região do estudo e a análise das condições das pontes urbanas de trânsito rápido. A primeira etapa é uma pesquisa biográfica. Meu nome é Sidney Manuel Puga. Eu estou incumbido de falar sobre as manifestações e patologias que diminuem o desempenho das pontes. É uma área da engenharia que se dedica ao estudo das manifestações que trazem anormalidade em construções, buscando analisar seus sintomas, mecanismos, causas e origem. No contexto das pontes, o estudo da patologia é essencial para garantir a longevidade da estrutura e evitar colapsos e, consequentemente, comprometer a funcionalidade e segurança. É fundamental diferenciar a origem dos problemas patológicos e suas causas potenciais. Segundo Pinheiro e Silva, as falhas estruturais podem ter origem ao longo do ciclo da vida da obra e estão divididas da seguinte forma: causas diversas, 4%, utilização inadequada da estrutura, 10%, deficiência dos materiais construtivos, 18%, falhas de execução, 28% e deficiência no projeto, 40%. Os erros de projeto e execução são responsáveis por grande parte das patologias observadas em estruturas, evidenciando a importância de um planejamento rigoroso, desde a escolha dos materiais até as boas práticas construtivas. No caso específico das pontes, as patologias podem se manifestar de diversas formas. As fissuras se dividem em fissuras por flexão, cisalhamento, torção, compressão e pulsão. Corrosão do concreto. A corrosão é um processo destrutivo que ocorre devido à interação do material com o ambiente, podendo ser de natureza química ou eletroquímica. Corrosão da armadura ocorre pela perda da aderência do aço ao concreto, o que compromete a sua estrutura. Eflorência. Esse processo ocorre devido à exposição à chuva, infiltrações e umidade. Desagregação. O cimento perde a sua capacidade de ligação, deixando os agregados soltos e comprometendo a resistência do material. Carbonação. Provoca a carbonação do concreto, um processo que leva à deterioração, além dos fatores ambientais, falhas humanas e projetos de execução. Segregação. Ocorre quando os componentes se separam durante o transporte, comprometendo a sua qualidade, causado por vibrações inadequadas ou lançamento incorreto do concreto. Bolor e limo. Esses micro-organismos se instalam em fissuras e frestas devido à umidade e infiltração de água. Degradação. Refere-se à perda gradual da capacidade do material de atender às exigências estruturais devido à ação de agentes de deterioração ou envelhecimento do material. Podemos considerar fatores externos como a ação de agentes climáticos, variação térmica, impacto de veículos e processos erosivos. Podem acelerar o desenvolvimento de patologias, exigindo um plano de monitoramento contínuo e intervenção corretiva oportuna para evitar comprometimentos estruturais severos. Olá, me chamo Cláudio Marinho, sou aluno da Faculdade Unisa de Engenharia Civil. Nosso grupo realizou um trabalho a respeito do desempenho das pontes urbanas de trânsito rápido em Paraupebas. E nós chegamos à seguinte conclusão, né? O nosso trabalho ele apresenta aqui uma avaliação técnica do desenvolvimento estrutural de pontes urbanas em Paraupebas, com base em quê? Em inspeções visuais realizadas em 4 pontos estratégicos da cidade. E a metodologia envolveu uma pesquisa bibliográfica sobre normativas aplicáveis à caracterização da região de estudo e visitas de campos para análise das condições estruturais das pontes. Essas inspeções elas foram conduzidas conforme os critérios estabelecidos pela NBR 9452, né, e pela portaria do DENIT 010 de 2004, classificando então as patologias identificadas e atribuindo notas de desempenho às estruturas avaliadas. A avaliação dessas pontes urbanas de Paraupeba revelou um panorama, né, detalhado do desempenho estruturais dessas construções, destacando a importância fundamental da manutenção preventiva e corretiva, para garantir o quê? A segurança dos usuários, né,
quanto à funcionabilidade da infraestrutura viária. A durabilidade das pontes e o seu desempenho estão fortemente relacionados a diversos fatores, né, como quantidade de materiais empregados, a execução correta das obras, a exposição dos agentes ambientais e a carga de tráfego. Portanto, o monitoramento contínuo, né, e a realização de inspeções periódicas se tornam imprescindivelmente necessário para identificar precocemente falhas que possam comprometer a vida útil dessas estruturas. Dessa nossa realização, conseguimos alguns resultados, né, que revelaram que, embora nenhuma das pontes apresente risco iminente de colapso, diversas patologias foram observadas, como oxidação de elemento metálico, exposição de armadura, degradação das fundações e danos ao pavimento. Essas falhas, elas podem comprometer o quê? A integridade das pontes a longo prazo e exigem intervenções de curto e médio prazo, né, em conformidade aí com as diretrizes estabelecidas pelo DENIT e também pela NBR, com o objetivo de quê? De prevenir a evolução dos problemas. Na nossa conclusão, as principais coisas elencadas, os principais fatores, né, que a gente conseguiu elencar foi a falta de manutenção, né, tanto já foi citada a preventiva e a corretiva, né. Existe o risco de colapso? Sim, existe, pois a falta de manutenção, ela pode levar a um colapso das pontes, colocando o quê? Em risco a vida das pessoas e a economia local. Tem necessidade de uma ação imediata, né, com a necessidade que as autoridades tomem aí a realização dessas inspeções regulares ou reparos nas pontes, né? E a consequência dessas faltas de manutenções, ela pode acarretar no futuro aí algo perigoso, né? E além de colapso, danos à economia local e prejuízo à imagem da cidade, que é o principal, né, que a gente levanta, né? É necessário que as autoridades tomem ação imediata, né, para garantir a segurança e a funcionalidade da estrutura viária. Essa é a nossa conclusão.